adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à igreja. Que você se coloque em pé juntamente comigo, neste culto onde nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. Eu creio que todos vocês estão bem, amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmos 125. Salmos 125. A palavra de Deus diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Você crê nessa promessa? Você crê nessa palavra? Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os montes de Sião eram um dos montes que cercava a cidade de Jerusalém e que impedia que a guerra chegasse até Jerusalém. Ali havia sinais de guerra, sim. Havia sinais de batalha, sim. Mas era a proteção do Senhor para aquela cidade, amém? Assim é o Senhor em nossa volta. Ele traz sobre as nossas vidas a proteção, livramento. Talvez na sua vida também tenha sinais de guerra, mas eu creio que estas guerras são vencidas pelo poder do nome de Jesus. Você crê nisso? Levante suas mãos, feche os seus olhos. Vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui buscando a Tua face. Neste culto em que podemos nos assentar à mesa do Senhor, nós, antes de qualquer coisa, queremos colocar diante de Ti as nossas inquietações, preocupações. Queremos colocar diante do Senhor as dificuldades, as lutas. Queremos colocar também diante do Senhor os pensamentos que contrariam a palavra. Senhor, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa os deslizes que cometemos, e que o sangue de Jesus esteja sobre as nossas vidas, para nos lavar, nos redimir, nos purificar e nos dar livre acesso à sala do trono do Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua presença já começa a tocar vidas neste lugar. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença já começa a passear no meio da igreja, para trazer cura, para trazer restauração, para trazer libertação sobre a vida daquele que está oprimido e sobrecarregado. Nós cremos, Deus, que é o Senhor quem opera em nós tanto querer como efetuar. Estamos reunidos aqui como a Tua igreja e sabemos que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Grandes prodígios o Senhor fará no nosso meio. Assim como declaramos na palavra, nós somos aqueles que confiamos no Senhor, e por isso não seremos abalados, e por isso não enfraqueceremos. O Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso socorro. Obrigado, Deus, pela Tua presença neste lugar. Passeia no nosso meio, Deus. Obrigado porque o Senhor recebe cada louvor, o Senhor recebe a adoração. A palavra que será ministrada fluirá de acordo com a Tua vontade, de acordo com a necessidade da Tua igreja. Nós oferecemos a Ti, Pai, todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação. Somente o Senhor é digno, somente o Senhor é santo. Deus maravilhoso, seja exaltado hoje e todo sempre. Aleluia!
só Tu és santo. Muralhas vão cair e a Tua glória, Senhor, a Tua glória será manifesta nessa noite através dos nossos louvores. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia.
Continue adorando ao Senhor. Continue declarando honra, glória, força, louvor. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és santo. Aleluia. Minha dor Ele levou, Ele levou. Meu pecar Ele levou, Ele levou. Minhas enfermidades levou, Ele levou sobre si. Ele levou minha cruz. Eu adoro, adore. Eu amo. Diga para Ele nessa noite. Único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro. Eu amo Jesus Cristo, único, meu Salvador. Aleluia. Minhas maldições Ele levou, Ele levou. Medos e aflições Ele levou, Ele levou. Minha condenação levou, Ele levou sobre si. Ele levou minha cruz. Diga, eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai.
Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Ele é o Cordeiro. Nós vamos entrar nessa parte que diz: Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus vive, e Ele te redimiu, e Ele te salvou. E hoje você é livre para estar aqui e declarar o seu amor a Ele. Vamos declarar juntos. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. 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 Eu adoro, eu amo. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Adore o único que é digno. Você pode fechar os seus olhos e começar a adorar e a bendizer a este Jesus. Eu te amo, Jesus. Diga palavras de amor a Ele nessa noite. Seja grato a esse amor que é liberado sobre nós. Te adoraremos, nos renderemos, declararemos o nosso amor a Ti, Jesus. Te adorarei, eu te exaltarei, Senhor. Não importam os problemas, não importa o que vem contra mim, porque eu tenho Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que venceu a morte, aquele que conquistou a minha vitória, aquele que conquistou a minha redenção. Oh Jesus, nós queremos corresponder a esse amor hoje e declarar que só Tu és digno, só Tu és digno, só Tu és digno. Eu amo Jesus Cristo, único
suficiente, Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro. Continue adorando, será assim na eternidade, continuamente. Nós iremos declarar o nosso amor e a nossa adoração a Ele. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Aleluia. Eu adoro, eu amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro. Mais uma vez. Suficiente Salvador, meu Salvador. Glória a Deus. Brada no teu lugar. Glória a Deus. Amém. Este é o povo que vai morar no céu. Boa noite. A graça e a paz. Podem os assentar abençoados em nome de Jesus. Que alegria é estar aqui mais uma vez para poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus quer ministrar sobre as nossas vidas. Eu não sei como o microfone está aí embaixo. Dá uma
reguladinha, só para não ficar muito alto para o pessoal. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Boa noite também a todos aqueles que estão em casa, que estão cultuando conosco neste dia especial de ceia. Semana que vem teremos a Páscoa e teremos também um só culto, por conta do dia especial. Estaremos mais uma vez em comunhão com toda a igreja e gostaria de convidar você para celebrar a Páscoa conosco, para que você esteja aqui e seja ministrado no culto da noite. Teremos um só culto que acontecerá às 19 horas, às 7 horas da noite. Nós temos orado por este culto e queremos pedir que a igreja também nos ajude orando e intercedendo para que Deus possa se mover nesse dia. Amém? Eu não sei se você tem o hábito de orar pela sua igreja, mas crie este hábito e nos ajude a preparar esta atmosfera durante a semana. Porque quando a pessoa chega aqui, ela chega muitas vezes cheia de preocupações, problemas, dificuldades, lutas. E nós precisamos estar cheios da unção, precisamos estar aqui transbordando. A presença do Senhor precisa se manifestar em nosso meio, porque caso contrário, não experimentaremos aquilo que o céu tem preparado para nós. Amém? É muito bom ter você aqui, nosso querido convidado, você que está aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, você que já é da família, sejam todos muito bem-vindos. O nosso cumprimento também para aqueles que estão em casa, nossos queridos irmãos e irmãs de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Que o Senhor possa ministrar ao coração de cada um. Como sempre, gostaria de fazer um convite muito especial, e é importante fazer isso, porque você é o evangelista e o missionário do século 21. Você, com um simples toque na tela do seu celular, você consegue compartilhar a palavra de Deus com um número infinito de pessoas. Você não consegue sequer imaginar. Pessoas vão receber esta mensagem. Você será um instrumento de Deus para abençoar a vida desta pessoa. E que Deus possa falar com ela. Que Deus possa ministrar ao seu coração. E que ela possa receber uma revelação do Senhor no seu espírito. Geralmente, nós como igreja, nos acostumamos a dizer receber uma bênção. Mas a igreja, em nosso tempo profético, precisa receber, na verdade, uma revelação. É através da revelação que vem as bênçãos de Deus. Amém? Gostaria também que você curtisse, é importantíssimo, tudo que você vê da Igreja da Fé Cristã, você precisa curtir. Tudo o que o meu querido amigo e irmão Ortiz, o Donizete e a Alessandra postam, eu curto, tudo. Eu sou o mais interessado. Eu me lembro quando eu saí da rádio e voltei, e eu disse no primeiro dia, eu acredito que uma pessoa que escreve quase 1000 cartas para voltar ao programa, precisa ser atendido. Então, aprenda isso, tá bom? Curta e compartilha. É alguma coisa da igreja? Compartilha, tá bom? E deixa lá o seu comentário, é muito importante. Só falta 472 visualizações para a gente completar 300.000 visualizações no YouTube. Estamos quase lá. Fiz as contas hoje, Fabrício. Que bom que vocês estão assistindo.
É por isso que a nossa igreja se fortalece dia a dia, cada vez mais em Deus e na sua palavra. Que você possa também dar o seu like, que você possa tocar no sininho, e ali você vai marcar todas, para que você possa estar sempre atualizado com respeito às postagens que fazemos no YouTube. Que você possa também deixar o seu comentário. Não são todas as pessoas que estão habituadas a fazer isso, e você precisa criar este hábito. Você vai lá em comentários e coloca lá algo que Deus falou no teu coração, porque é importante para a plataforma, tá bem? O nosso site www.igrejadafecristã.com.br. Se você quer nos conhecer melhor, é só entrar no nosso site. Amém? Glória a Deus, aleluia. É tão gostoso o culto de ceia, porque a gente está aqui reunidos e assentados numa mesma mesa. Imagina só, almoço de Páscoa, lá na casa da sua mãe, na casa do seu pai, e de repente tem um grupo que vai tomar café com ele, outro vai almoçar, outro vai tomar café da tarde, outro vai jantar. Você vai dizer, não tem graça. O negócio é juntar todo mundo. E é isso que a gente está fazendo. É porque a igreja, mais do que nunca, precisa entender o que é a unidade. Amém? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Tom e Jerry, Eu tenho vamos ficar de pé, que essa aí eu quero cantar. Comecinho, vai de novo, começo. O microfone da Nata tá ligado? Aí você puxa para nós. Se os Irmão, está bem junto a ti. Aí tá fora, né? juntos lado a lado, Andar, esquecemos. Pensamos o amor que um dia Ele nos deu. A igreja está certa. Sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. eu sou livre pra te amar, pra te auxiliar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor. Vai ser mais bonito agora. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Vamos cantar de novo? Como é precioso. Como é precioso, irmão, está bem junto Canta a para ti. ele, canta para ela. E juntos lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós. Aliança do Senhor,
tem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Você sabe que antigamente, nessa hora a gente pegava na mão, dá uma saudade, não dá? Mas a gente não vai fazer isso. Cadê a máscara, Ortiz? Podemos assentar. Ai, era tão bom, né? Não era? A gente abraçava o irmão, abraçava a irmã. Era tão bom. Era tão gostoso. Eu tive um casal que disse: nós vamos sair da igreja. Eu disse: por quê? Ele disse: porque vocês aqui se abraçam, porque vocês aqui se beijam. E eu vim de uma igreja que não tinha isso. Mas como isso é precioso, amém? A gente precisa se sentir vivo. O nosso irmão querido, a nossa irmã querida. Eu não sei, mas eu estava com muita saudade de você. Hã? Diga: eu também. Eu gosto dessa espontaneidade de vocês. Oh, amados, só a graça de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Pai querido, fala com a tua igreja nesta noite. Sabemos que o Senhor aqui está por conta do teu Espírito Santo, que nos tomou a todos e encheu esta igreja com a tua graça, com o teu amor, com a tua bondade, com a tua fidelidade. Obrigado, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. Desarma as mentes e abre os corações, para que juntos possamos receber algo do céu nesta noite, em nome de Jesus. Diga comigo: amém. Assim seja e assim será. Eu gostaria de ministrar nesta noite um tema que julgo muito interessante. Eu gostaria que você gravasse isso no teu coração. Hoje nós vamos falar sobre voltando a ser igreja. Repetindo: voltando a ser igreja. Tivemos um acontecimento mundial que impactou todos os setores da sociedade, e a igreja não ficou de fora. A igreja também sentiu o impacto da pandemia. Só que nós precisamos entender que a pandemia veio para revelar aqueles que eram crentes de verdade. Eu não sei com respeito a você, a Bíblia diz que cada um deve julgar a si mesmo. Não sou eu quem devo julgar você, mas nós nesta noite precisamos refletir a respeito deste tema, voltando a ser igreja. Vou te perguntar: você já voltou ou está voltando a ser igreja? É interessante que a maior parte de nós pensa na igreja como uma organização religiosa.
onde nós fazemos parte, frequentamos, somos membros, temos uma carteirinha, um registro. E quando nós falamos de ser igreja, é diferente de frequentar igreja. É diferente de estar aqui sem uma revelação no coração. Deus está reunindo o seu povo e marcando o seu povo de uma forma nunca antes vista. Este tempo é um tempo profético, e a igreja precisa ter uma visão de que o impacto sofrido no mundo por conta da pandemia atingiu também a igreja, mas o resultado de tudo o quanto aconteceu até aqui vai ser positivo, porque Deus aviva o seu povo diante das provas, das tribulações, das lutas, dos problemas, das dificuldades. Vivemos um cenário de morte, e se nós estamos aqui, temos que celebrar a vida, temos que celebrar a Cristo, aquele que morreu por nós e ressuscitou. A igreja nasce neste momento, onde Ele paga o preço do perdão da humanidade, morrendo em nosso lugar. Ele sofreu as nossas dores, Ele foi crucificado, Ele morreu, e morreu morte de cruz, uma pena capital para os romanos. Ali estava o cordeiro mudo, aquele cordeiro que se referiu João Batista. Lá vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava um profeta de Deus abrindo a sua boca por revelação, dizendo: ali vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia qual era o propósito do céu, e nós precisamos compreender qual é o propósito do céu. Precisamos, como igreja, ter a revelação no nosso coração do porquê Jesus morreu a nossa morte naquela cruz e bradou: está consumado. O véu se rasgou de alto a baixo, e a glória do Senhor deixou de habitar em templos construídos por mãos humanas. Em Atos 2 temos o registro do dia em que a promessa se cumpre, aquela mesma promessa anunciada por Jesus várias vezes. O dia em que o Espírito Santo cumpriria um propósito divino de descer e fazer do corpo do homem habitação, morada, residência, santuário, templo. O Espírito Santo de Deus hoje habita em nós, e precisamos ter comunhão com o Espírito Santo para fortalecer a nossa vida cristã. Caso contrário, você vai estar dentro de uma igreja tendo uma vida religiosa, uma vida de altos e baixos, uma vida onde você hoje está bem, amanhã está mal,
Uma vida onde hoje você está caminhando, mas amanhã tropeça e cai. A igreja precisa de uma revelação viva. Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva. Nós precisamos de uma revelação no coração. Não existe revelação que venha de Deus morta. A revelação que vem de Deus é vida. Jesus ministrou e disse: a palavra que eu vos dou é espírito e vida. Nós somos espírito, temos uma alma e moramos num corpo. A palavra que vai nos transformar e mudar deve também ser espiritual. A palavra que eu vos dou é espírito. Vem do Espírito. Quem revela é o Espírito Santo. E tudo aquilo que Deus te entrega é para despertar em você vida espiritual. O problema da igreja deste tempo é que ela dorme. A igreja não pode permanecer inerte nos últimos dias, nos últimos tempos. Porque o Espírito virá para trazer vigor à igreja da terra, para que ela se torne pungente, para que ela entre aonde até agora não entrou, para que ela alcance corações que até agora não se entregaram, não alcançou. O Espírito Santo de Deus está à procura daquele que abre os seus ouvidos para receber da parte do Senhor aquilo que Ele quer comunicar. Por isso nós vemos no livro de Apocalipse, Jesus falando às 7 igrejas da Ásia Menor, e Ele dizia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. O Espírito Santo não vai falar com o mundo, porque o mundo não tem disposição para ouvir, o mundo não tem disposição para obedecer, o mundo não quer Deus. Vemos dia a dia uma sociedade que endurece o seu coração e fecha os seus ouvidos ao Evangelho. Estamos às portas de um tempo onde a igreja vai ser perseguida. Até então, o Brasil tem vivido confortavelmente, deitado eternamente em berço esplêndido. Temos liberdade de ir e vir, mas já vivemos sinais onde fomos cerceados, podados, no exercício da nossa fé, direito este garantido pela Constituição, a Carta Magna do nosso país. Até então julgávamos ser impossível que tal coisa acontecesse. Vimos igrejas sendo invadidas, sacerdotes sendo presos, igrejas sendo lacradas, multas sendo aplicadas, e entendemos que por detrás disso tudo está o espírito do anticristo. Entenda uma coisa: o anticristo é uma coisa, o espírito do anticristo é outra coisa, o homem iníquo é outra coisa,
O falso profeta é outra coisa. A igreja precisa de sensibilidade espiritual. A igreja precisa se treinar no seu espírito. Estamos treinados na nossa carne, em nossas faculdades mentais, humanas, naturais, carnais. Uma vez ou outra temos aí um relapso de sou espiritual, sou de Deus. Em momentos você parece mais de Deus, em outros perdido, mesmo estando dentro da igreja. Ora você parece santo, ora você não dá testemunho nenhum. O Espírito Santo está reunindo aqueles que são de Deus. Quero te deixar aqui uma palavra da parte do Senhor. Deus não desistiu de você. Não vire as costas para o Senhor. Ele te traz aqui nesta noite para você ouvir esta palavra. Porque muitos de nós deixamos de ser igreja. Não somos mais ativos. Somos agentes passivos. Você não comunica mais com amor a sua fé. Você não fala de Jesus como antes. Você não se dedica mais à oração, à leitura da palavra. Muito menos jejua. Antes, você dava valor a estas práticas, não como mera religiosidade, mas porque existia um propósito santo e divino da parte de Deus, que precisava alcançar aqueles que são de Deus na terra, e em determinado momento você foi alcançado. Você passava horas com Deus. Você não saía para trabalhar sem passar um tempo com Deus. Você gostava de se ajoelhar. Você colocava o seu rosto em terra. Chorava com facilidade. Hoje nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos olhos secos, por conta do nosso coração endurecido. Porque muitas coisas aconteceram que fizeram você deixar de ser igreja. Você pode ser igreja prédio, simulacro, etiqueta, capa, maquiagem, aparência, menos essência. Deus está nos despertando para viver uma nova realidade espiritual, porque você é espírito, tem uma alma e mora no corpo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Deus tem falado com você a cada culto, e você continua exatamente como você sempre foi. Parece que hoje piorado, numa versão piorada. Hoje parece que você tem a mente cauterizada. Tudo para você parece normal. Mas antigamente você tinha o que nós chamamos de discernimento de espírito. Você tinha um espírito sensível. Isso agrada a Deus, eu faço. Isso não agrada a Deus, não vou fazer. Isso agrada a Deus, vou estar neste lugar. Isto não agrada a Deus, não vou mais frequentar este lugar. Isto agrada a Deus, esta amizade é boa. Isto não agrada a Deus, esta amizade é ruim, me prejudica.
me esfria espiritualmente, me levo para o mundo. Quando a pessoa se converte, ela quer pregar para todo mundo, ela quer falar de Deus para todas as pessoas, e para isso ela costuma negociar, ela quer agradar. Só que na verdade pregar o Evangelho representa ruptura. Muitas vezes é dizer não, porque é o não que liberta. Não é dizer o mais ou menos, acho que sim, talvez, não sei. O Senhor Jesus era contundente na palavra que Ele entregava. Tanto é que Ele disse: o dizer do crente deve ser sim, sim, não, não. Ou seja, não deve haver nuances para nenhum tipo de dúvida. O Senhor olha para a terra e diz a palavra que Ele está à procura dos fiéis. E quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, será que Ele nos vê como fiéis ou como infiéis? Porque o Senhor precisa ganhar Bragança Paulista. O Senhor precisa de mensageiros que levem o Evangelho. E nós temos nos calado, porque deixamos de ser igreja. Tenho viajado um pouco e tenho visto em alguns lugares igrejas antigas, abandonadas, muitas delas em ruínas. E eu comecei a pensar sobre o nosso estado espiritual, porque talvez você esteja na mesma condição. Quando você não faz a manutenção, as reformas, os consertos, aquele lugar começa a se degradar, e daqui a pouco a madeira apodrece, o telhado cai, o piso solta, as portas empenam. Esta é a nossa realidade espiritual. Por quê? Porque não temos nos preocupado com a nossa vida espiritual. Eu sei que dá um pouco de trabalho, ou que dá muito trabalho, é trabalhoso, mas vale a pena. O seu maior inimigo a ser vencido não é o diabo, é você mesmo. Precisamos tratar a preguiça e a indolência, porque sempre o teu corpo está reclamando que está cansado, que está com sono, que está com fome, que está indisposto. E você concorda com aquilo que o diabo tem feito na tua vida. Você era uma pessoa proativa. Você pregava o Evangelho em tempo e fora de tempo. Você era um exemplo. Deus sempre tinha uma palavra para você entregar para alguém. Deus usava a tua boca. Deus te levava para lugares onde você sequer imaginava. Você orou por pessoas que foram curadas, por outras que foram saradas. Qual a diferença, pastor, de ser curado e de ser sarado? Nós aplicamos a palavra cura para o físico, doenças físicas. Quando falamos de ser sarado, nós aplicamos também para a área emocional. Nunca em toda a história da igreja nós tivemos crentes tão relapsos, negligentes, preguiçosos, indolentes. A palavra de Deus diz: maldito aquele que fizer a obra de Deus
relaxadamente. Aí você pensa que fazer a obra de Deus é estar no altar empunhando um microfone. Jesus deu uma ordem imperativa para toda a igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por isso que eu insisto com vocês, em toda reunião, compartilha o culto, curte, deixa o seu comentário. Você é profeta do século 21, você é evangelista do século 21, você é missionário do século 21. Não compartilhou agora, compartilha depois, mas compartilha. Marca o nome de alguém que você está evangelizando, manda para ele o link. Antes de falar de Jesus para uma pessoa, fale da pessoa para Jesus. Permita que Deus alcance esta pessoa, não desista dela. Invista tempo, oração, choro, lágrimas, dor. Gálatas 4,19 diz: por quem de novo tenho dores de parto, sinto dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Foi intenso para gerar alguém para o reino de Deus. Foi intenso, exige muita oração, irmãos, muito jejum, profetizar a palavra, batalha espiritual, orar no Espírito Santo, porque nós não sabemos o que orar. Chega uma hora que você não sabe o que orar. Aí a palavra nos ensina que você não sabe o que orar. Você deve então orar em línguas, depender do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele ora e intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Não dá para entender a dor agonizante do parto para gerar alguém no reino espiritual. Não vem quando a gente é superficial. Eu vou com você, eu vou jogar bola com você, eu vou viajar com você, eu vou passear com você. É legal estar junto, é legal a comunhão, mas a igreja precisa aprender qual é o seu lugar. Precisamos estar sempre de joelhos aos pés de Jesus e humilhados debaixo da sua onipotente mão, porque algumas pessoas são vítimas de demônios, de alta patente, alta hierarquia, e estes demônios não vão sair se não houver intercessão genuína, banhada de choro, lágrimas, onde o teu espírito se contorce para arrancar aquela pessoa das garras de Satanás. A igreja precisa voltar a ser igreja. Precisamos olhar para a igreja apostólica. Precisamos olhar para a igreja lá nos seus primórdios, onde homens e mulheres de Deus estavam dispostos a morrer por amor deste evangelho, desta palavra. Hoje, você sai da igreja por qualquer coisa. Se alguém tecer um comentário, sendo verdade ou não, você esfria na fé, você sai da igreja. Você nunca esteve na igreja por conta de Cristo, porque se você estivesse, nada poderia demover você deste propósito. É um olhar torto
é uma risada irônica, é um apontar de dedos. E aquilo te esfria espiritualmente. Sabe por quê? Porque você não está firmado na palavra da verdade. A palavra diz que você vai ser caluniado, injuriado, difamado, julgado, censurado, criticado, execrado em praça pública. Mas bem-aventurados sois, porque repousa sobre a sua vida a glória de Deus. Aleluia! A igreja não acredita mais que a sua oração tem poder. Alguns crentes blasfemam quando dizem: eu oro, mas nada acontece. Como se o mal prevalecesse sobre o bem. Como se Deus não tivesse poder para fazer o que precisa ser feito. Quero te falar que existe um tempo onde o propósito de Deus há de se cumprir. Há um tempo para prestação de contas. Há um tempo onde a palavra vai ser justiça. Há um tempo onde a palavra será juízo. Há um tempo em que a balança de Deus vai se movimentar. Deus está no controle de tudo. Mas para isso eu preciso entregar este controle para Ele. Descansar, confiar, crer. Porque nunca a igreja em toda a sua história teve uma fé tão diluída, tão aguada, tão fraca. É o povo que não ora, é o povo que não jejua, é o povo que não lê a palavra, é o povo que não vem para a igreja. Quando você vem para a igreja, você vem para quê? Você tem que vir não para buscar uma bênção, você tem que vir para cultuar a Deus. É certo que neste culto você vai poder orar a Deus, colocar o teu pedido diante dele e confiar na sua resposta. Mas a igreja deste tempo precisa aprender a adorar. O Senhor Jesus disse que esta hora viria em que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito, porque eu sou um ser espiritual e quem me ajuda a adorar é o Espírito Santo de Deus, porque a minha adoração ela não pode vir de mim mesmo. A minha adoração, ela deve vir de Deus. Eu preciso entrar nesse novo e vivo caminho. Eu preciso beber das águas que fluem do seu trono. Eu preciso de refrigério que só Ele pode me dar. Eu preciso de consolo que só Ele pode me oferecer. Então quando você chega aqui, você rasga o teu coração. E se você não sabe a música, você aprende. Você precisa entrar no mover. Você precisa abrir a sua boca, porque o diabo ele quer te calar. E quando o diabo faz você ficar aqui de boca fechada, quando ele costura a sua boca, você não recebe nada, porque você não libera nada. Nós temos um telão para que você possa acompanhar a letra da música, para que você possa se soltar, para que você possa se entregar, para que você possa louvar e adorar em espírito e em verdade. Você não pode chegar aqui e ficar de boca costurada, mãos amarradas. A palavra diz que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Você pode estar passando
pela pior fase da tua vida, você vai chegar aqui e vai aprender o que é celebrar ao Senhor, porque a alegria vem quando você se dispõe a receber esta alegria, quando você dá o teu louvor com alegria, quando você dá a tua adoração com alegria, quando você bate palma com vontade, quando você deixa de olhar para tudo aquilo que o diabo tem feito na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família, onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. Nós não estamos aqui para reparar em ninguém, não estamos aqui como jurados de moda, para observar a roupa que a pessoa está usando, o penteado que ela fez, a sua maquiagem. Nós estamos aqui como família, onde eu não quero ser mais do que o meu irmão, eu não quero ser mais do que ninguém, eu quero ser melhor do que ontem, eu quero ser humano. E quando você entende o que é ser humano, não é do ponto de vista que nós ouvimos lá fora, eu estou falando de sensibilidade, para a gente se colocar no lugar da outra pessoa, chorar com ele, se alegrar com ele. Amados, quando nós nos reunimos aqui, nos reunimos num evento único, principalmente quando se trata da ceia do Senhor. Nós não comemos apenas um pedaço de pão e bebemos apenas um cálice de vinho. Quando nós ceamos, algo acontece no reino espiritual. Olha o que diz em 1 aos Coríntios capítulo 11, versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Sabe, na hora da ceia, é espiritual você olhar para Jesus, olhar para o seu sacrifício, olhar para a cruz. O que é que nós fazemos? Nós não olhamos para Jesus, cada um olha para si mesmo, e você vai ver que não é perfeito, que o teu caminho tem sido um caminho de tortuosidade, desobediência, rebeldia, teimosia. Mas a palavra diz que no momento da ceia nós devemos olhar para Cristo, para o seu sacrifício, para a sua morte. E a festa acaba quando você olha para você. Quando você olha para a cruz, você vai entender, não se trata do que eu faço para ser aceito, mas se trata do que Jesus fez para me salvar. Por mais que você tente ser bom, você não vai conseguir. Aquele príncipe, aquele jovem rico, o mancebo de qualidade, ele chegou para Jesus e disse: bom mestre. Por que que ele reproduziu a palavra bom? Porque ele na verdade se sentia o cara, o bichão, bom. Então Jesus não aceita aquela palavra demagoga, aquele pseudo elogio, até porque para o judeu, ou para o Senhor, aquilo que ainda não foi terminado, não pode ser chamado de bom. Quando
vemos Deus em Gênesis, na criação do mundo. Tudo quanto ele fazia, ele se sentava para contemplar. E diz a Bíblia, e viu Deus que era bom. A obra estava finda, terminada. E viu Deus que era bom. Tudo quanto Deus fez, a palavra registra, e viu Deus que era bom. Quando fez o homem, e viu Deus que era muito bom. A excelência da sua criação é você. Somos nós. Tudo que o diabo quer é nos arrastar para o mundo onde vamos viver sem esperança e perdidos. E o pior não é isso, é a condenação eterna daquelas pessoas que nós conhecíamos. Quantas delas foram para o céu? E quantas delas não foram? Talvez você me diga, pastor, não cabe a nós julgar, mas cabe a nós refletir. Não sou eu quem lanço alguém no inferno, e nem sou eu quem tiro alguém do inferno. Mas muitos foram surpreendidos com a morte, que não anuncia quando vem. Ninguém sabe quando será a sua partida. O fato é que nós, como igreja, precisamos estar preparados. Não sei se a igreja será arrebatada hoje, amanhã ou depois. Não sei quando Jesus voltará para buscar a sua igreja. Não sei quando será a segunda vinda de Cristo. Mas uma coisa eu sei, nós precisamos nos preparar para este grande dia. Grande e terrível dia. A igreja tem vivido um tempo de torpor, onde está anestesiada, como se Jesus não fosse voltar, como se a igreja não fosse arrebatada, como não acontecesse a segunda vinda. Tanto faz se a nossa família está salva ou está perdida. Tanto faz se os nossos parentes vão para o céu ou vão para o inferno. Porque a palavra diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está na palavra. É tempo de retomarmos, onde você não vai ser como antes, você vai ser melhor do que antes. Eu gosto de Caleb, quando ele chega para Josué, e ele vai reivindicar a sua parte da herança, e ele já está velho, com 80 e poucos anos. Ele diz assim, eu me sinto um jovem, eu me sinto um menino, eu estou pronto para a guerra, para tomar parte, para tomar posse da minha herdade, da minha parte, daquilo que me foi prometido por Moisés. Eu nunca vi jovens tão sem disposição, e eu nunca vi pessoas de idade com tanta disposição. Sabe quem está fazendo a obra de Deus neste tempo e nos dando suporte? São aqueles de mais idade, pessoas mais velhas, se dedicando à oração, ao jejum, à palavra, enquanto os jovens estão buscando os prazeres momentâneos do mundo, estão se embriagando com o cálice da maldição. E a palavra de Paulo é, não quero que vocês sejam participantes do cálice de Deus e do diabo, dos demônios. Você foi escolhido, você foi eleito, você foi chamado
Você é de Deus. O inimigo tenta disputar você, ele tenta te puxar para ele, mas existe um propósito santo e divino sobre a tua vida. A sua graça te alcançou. Não significa que vamos viver mil maravilhas, que a vida vai ser só flores, e que tudo vai estar sempre bem. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Ele venceu, nós vamos vencer. Ele está dizendo: eu estou dando exemplo a vocês. Ele não venceu como Deus, porque se Ele venceu como Deus, eu não posso vencer, porque eu não sou Deus, nunca serei. Se Ele venceu como homem cheio do Espírito Santo de Deus, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, 100% Deus, 100% homem. Mas Ele nos deu o exemplo. Quando Ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo, diz a palavra que Ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo de Deus. Lucas 4:1. Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Obrigado. Eu quero te falar uma coisa. Você não vai sair daqui hoje vazio. Você vai sair daqui hoje renovado. Você vai sair daqui cheio. A unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás está aqui. Toma posse daquilo que Deus tem para você hoje, em nome de Jesus. Quando lemos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Olha o que diz em Hebreus capítulo 8, versículo 6, a respeito dessa nova aliança que devemos viver. Novo Testamento, Velho Testamento, nova aliança, antiga aliança. Agora, porém, o ministério de Jesus, o ministério que Jesus recebeu, é superior ao deles, assim como também a aliança da qual Ele é mediador, e superior à antiga, sendo baseadas em promessas superiores. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas da imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja é formada pelos santos de Deus, que decidiram mudar de vida pela palavra revelada pelo Espírito. Aqueles que vivem em santidade, como está escrito em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá a Deus. Pelos que confessam a Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. E por aqueles que estão aliançados e comprometidos em viver esta palavra. Eu gostaria que você ficasse de pé por um instante. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria que você entendesse que haverá um grande mover neste lugar.
como aconteceu naquele dia em Pentecostes. E veio do céu um vento veemente, que soprou ali, o lugar tremeu, o lugar balançou, e começaram a orar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Começa a falar com Deus. Você é a igreja do Senhor, morada, habitação, residência, santuário, templo vivo. Começa a falar com Deus. Ele te trouxe para cá. Você estava afastado, se reconcilia hoje. Peça perdão pelos seus pecados. Dependa do Espírito Santo para endireitar as tuas veredas. Por favor, não fique de boca fechada. Começa a orar, fala com Deus. Clama por misericórdia. Vamos transformar este ambiente. Vamos deixar Deus fluir aqui e se manifestar de forma poderosa em nome de Jesus. Oh, relabachoricanda labassa. Oh, riqueicanda labasso, rimeneca xere malanasso. Deus, nós somos indignos. Não somos merecedores de nada. A tua palavra diz que a tua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Nós estamos aqui porque te amamos. Talvez o certo seria dizer: estamos aqui porque o Senhor nos ama, porque somos tão falhos no nosso amor. Deus, tem misericórdia de nós como tua igreja, neste tempo profético. Desperta a tua igreja. Acorda aquele que dorme. Corre, calama, nachare, canda, labaçu. Libera, Senhor, da tua unção sobre o teu povo. Libera, Senhor, da tua unção sobre a tua igreja. Oh, recalama, nachá, labaçu. Mova-te, Senhor, mais, oh, vai. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou da casa, sua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Eu sou da casa, sua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é
está aqui. Oh Espírito Santo, Ele está aqui. Oh rica lava churicana, oh riba lava naia chica lava oh riba lava naia chá, oh e canta lava sarava. Ser renovado, ser renovada, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. O teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Faz-me novo e perdoa, aumenta o fogo, mostra a tua glória e faz-me novo e perdoa, aumenta o fogo, mostra a tua glória e faz-me e faz aumenta fogo, mostra a glória. Pai, aqui está o teu povo, selado pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Reveste a tua igreja de autoridade. Unge, Senhor, esta boca para pregar a tua palavra. Usa, Senhor, estas mãos, que estes pés possam carregar o evangelho da paz. Aviva a tua igreja, desperta o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Podemos assentar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amados, eu vou pedir a entrada dos elementos, enquanto a gente se recompõe, em nome de Jesus. Salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu.
resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Todos pegaram os elementos. Pai, neste momento nós queremos apresentar a Ti os elementos, o pão e o vinho. Queremos consagrá-los e abençoá-los. Que em nome de Jesus, nesta noite, recebamos vida, saúde, paz, alegria, prosperidade, principalmente salvação. Em nome de Jesus, Senhor, confirma o Teu propósito e a Tua palavra sobre a vida de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Todos digam comigo, amém. A palavra diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, podei comer do pão. Então Minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. grandioso és Tu, grandioso és Tu. Vamos encontrar o tom de novo. Minha
grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Então minha Vocal. alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, Vocal. grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez, toda a igreja. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és Glória a Deus. Sente-se por um instante, por favor. Aleluia. Gênesis 14, 18 diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Olha só, ele, rei de Salém e sacerdote, ceia com Abraão, e depois de cear, Abraão entrega o seu dízimo. Ninguém pedira para Abraão entregar o seu dízimo. 700 anos antes da lei, isso não tinha sido estabelecido por Deus, foi algo do coração de Abraão, o nosso pai na fé. Agora, depois de cear, nós vamos entregar o nosso dízimo, vamos entregar a nossa oferta, vamos entregar nossa oferta especial, nossa oferta de amor, nossa oferta alçada.
Queridos, se você não pegou este envelope, que é o envelope da ceia, uma oferta que entregamos em toda a ceia, é com esta oferta que amanhã nós vamos pagar todos os nossos compromissos. Eu preciso muito que os irmãos possam entender como este momento é sério, para que você possa viver aquilo que Deus tem preparado para você. Enquanto eu meditava sobre essa questão, Deus falou algo no meu coração e eu quero entregar para a igreja. Preste atenção no que eu vou falar. Vai chegar um dia em que você vai querer dar tudo que você tem para o Senhor, e será tarde demais. Quando nós nos vamos da terra, tudo que é nosso Ele entrega para alguém, nós vamos sem nada. Enquanto você está aqui, você pode ser alguém que abençoa a obra de Deus. A igreja que entende isso, que volta a ser igreja, ela compreende o quanto é importante o seu dízimo, a sua oferta, a sua semente. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui há quase 7 anos e nunca atrasamos um mês de aluguel. Eu acredito que Deus vai te usar nesta noite e que você vai entregar a sua melhor oferta. Uma pessoa conversou comigo e disse assim: pastor, eu tenho dificuldade para praticar o dízimo e para praticar a oferta. Eu preciso me libertar. E é verdade, existe um espírito chamado espírito de avareza. Quando não, esse espírito vem mascarado e ele diz: você tem contas, você não pode, você não deve fazer isso. Mas eu quero te falar que esta oferta liberta a tua vida. Esta oferta, ela vai operar de forma sobrenatural na tua vida. Você pode fazer o seu Pix agora, em nome de Jesus. A nossa chave é o CNPJ da nossa igreja, a Igreja da Fé Cristã, 01014-097/1000 ao contrário, -54. Nós estamos com o número do nosso Pix em tela. Você pode levantar a mão e pedir a máquina de cartão. Nós estamos aí com as máquinas. Temos aqui o Fábio. E qual outra pessoa que está com a máquina? A Carol ali. É só você levantar a mão, nós vamos até você. Não precisa ter pressa neste momento. Deixa o Senhor falar ao teu coração, deixa o Senhor tratar com você. Hoje nós queremos orar pela igreja que muitas vezes tem passado por privações, por ataques, mas eu quero entregar uma palavra profética. Eu quero dizer para você que está passando pelo deserto, pelo estreito e pelo aperto: aquele que semeia não terá escassez. A chuva serôdia e temporã há de regar aquilo que você tem plantado, e você vai ter uma grande colheita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vai lá. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar.
faria tudo isso agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Vamos celebrar? Glória a Deus! Eu já saí. Celebre! Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com tudo. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com tudo. Grandes coisas tem feito. Grandes coisas. Grandes coisas tem feito. Grandes coisas. Grandes coisas. Profetize as grandes coisas. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Mais uma vez. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas. Eu já saí com lágrimas. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com tudo. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava.
mãos para cá. Pai querido, Deus amado, abençoamos cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que tem contribuído com a missão nos dada através deste ministério em Bragança Paulista. Abençoe este irmão, esta irmã, aqueles que contribuíram com a sua oferta, aqueles que não puderam, aqueles que não quiseram, que a tua bênção possa alcançar a todos. Tira o teu filho do deserto, do estreito, do aperto. Libera sobre esta vida, Senhor, um grande milagre financeiro, não muito longe destes dias. E quando Deus fizer, você vai se lembrar desta palavra profética liberada do altar. Em nome de Jesus, eu repreendo toda malignidade e abençoo você, empresário, empreendedor, comerciante, negociante, aquele que trabalha por conta, autônomo, você que é profissional liberal. Em nome de Jesus, recebe a bênção de Deus liberada deste altar. Abençoe, Senhor, aqueles que estão à procura de um emprego, à espera da seleção, que farão uma entrevista. Em nome de Jesus, capacita os teus filhos, em nome de Jesus. Abençoa aquele que precisa de um aumento salarial, libera este aumento, Pai, libera o reconhecimento profissional que ele busca em carteira, em nome de Jesus. Libera prosperidade sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus. E todos digam amém, assim seja e assim será. Estou muito feliz aqui de ver o nosso campeão aqui, o Felipe Parra. Você foi campeão paulista em 2018, brasileiro em 2018, e tem um título brasileiro de 2019. Ele reabriu a academia dele. Dá um glória a Deus aí. Ore por esse menino. Ele é o nosso campeão e vai voltar a competir, e nós vamos estar lá torcendo por ele, viu? Em julho, 30 de julho já. Oh Jesus, eu vou te falar uma coisa. Ontem, sem querer, eu bati com o meu pé na parede. O meu pé está todo roxo, o mindinho está. Imagina o que é entrar para lutar com um camarada desse. Jesus da glória, misericórdia. Comigo é assim, ou mato ou morro, ou corpo mato ou corpo morro. Gi, Deus abençoe, que a bênção esteja sobre você, amém? Quero orar agora por um pedido de oração. Pai, neste momento o Adélio intercede junto com a igreja pelo seu filho, Samuel. Ele precisa de um milagre, e nós cremos que o Senhor pode abençoá-lo. A vida dele, Senhor, está em tuas mãos, e nós cremos no milagre. Olha para tantos outros, Pai, que também estão adoentados, enfermos, alguns desacreditados, e que precisam, Senhor, de uma bênção. Somente o Senhor pode fazer aquilo que precisa ser feito. Libera, Senhor, o milagre que esta pessoa precisa. Neste momento fazemos uma grande corrente de fé, e oramos, Senhor, por todos aqueles que estão conosco através da internet, e que estão fazendo o seu pedido, orando e intercedendo. Nós queremos orar, Senhor, pelo João lá em Vargem, e pedir a tua bênção sobre ele, a Suelen e o Matias, sobre toda a família. Nós cremos, Senhor, na tua graça, e vivemos a tua misericórdia. Diga comigo, amém. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos
conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Pai, neste momento nós oramos e abençoamos cada projeto de vida e cada pedido de oração que está depositado sobre o teu altar, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um culto. Chegamos ao final de mais um culto. Eu amo essa espontaneidade de vocês. Que a bênção bendita do Senhor possa alcançar a sua vida a cada dia da semana, e que você experimente da sua graça e favor, que você tenha saúde, prosperidade, alegria, goze da sua proteção, guarda e livramento, e que em nome de Jesus a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida, e que você seja um testemunho vivo sobre a terra dos viventes. Vai na paz, em nome de Jesus. Se precisar do pastor esta semana, é só ligar, pode vir, ou aconselhamento, atendimento, discipulado, o que precisar. Vão na paz, Deus abençoe, amo vocês, ore por mim, eu oro por vocês.